Fala galera, como vocês estão? Tudo certinho, tudo na paz? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube Tips. Eu sou o Ale e hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouco sobre o quanto ganha um apostador esportivo. A gente tem visto aí cada vez mais gente chegando no mundo das apostas, muita gente com o sonho de fazer dinheiro aqui dentro, de ficar rico, vamos dizer, né? E a gente precisa conversar um pouco sobre qual é a realidade desse mundo das apostas, o quanto que dá para ganhar aqui dentro, o que é possível fazer de grana mês a mês ou ano a ano aqui dentro do mundo das apostas esportivas. O que me motivou a fazer esse vídeo foi um áudio que o nosso mentor Léo Farias colocou lá no grupo do Projeto Mais EV, que é um dos serviços do Clube Tips. Aliás, um grupo que tem ido muito bem. Parabenizar aqui o Léo e o Gabriel, que é tipster por lá também. Serviço de muita qualidade, com números espetaculares. E apesar desses números espetaculares, quando o Léo publicou os resultados do mês de junho, desse ano de 2024, que é quando eu estou gravando esse vídeo, algumas das pessoas, uma porcentagem muito pequena ali, menos de 1%, mas algumas pessoas contestaram e conversaram com o Léo que gostariam de sair do grupo porque o resultado que foi alcançado não é o que eles esperavam. A gente está falando de um resultado lá de mais de 25% sobre a banca. Então, de todo o capital que o cara tem lá para investir, a banca de cada apostador, ao final do mês, nós alcançamos um lucro de mais de 25%. Só que algumas pessoas ainda se mostraram insatisfeitas com esse número. E aí eu fiquei pensando o que será que as pessoas esperam de um grupo ou das apostas, de resultado das apostas que elas fazem aqui no mundo do trade esportivo, das apostas esportivas. Responder o quanto ganha um apostador não é uma resposta simples, não é uma resposta fácil. Para vocês terem uma ideia, se eu perguntasse para você quanto ganha um goleiro profissional? Bom, a gente, segundo o site do Lance, alguns meses atrás, o Manuel Neuer do Bayern é o goleiro mais bem pago do mundo, ganha o equivalente a 9,7 milhões de reais por mês. Só que, por outro lado, a gente tem goleiros profissionais, sei lá, na Série D do Brasil, que ganham um salário mínimo, R$ 1.400. Então, como que você responde essa pergunta do quanto ganha um goleiro? A gente está falando de um goleiro de quase 10 milhões de reais por mês ou de R$ 1.400 por mês. Ambos são profissionais, ambos exercem a profissão de goleiro. Então, aqui no mundo das apostas, você respondeu quanto ganha um apostador, também não é uma tarefa fácil. A gente tem muitos níveis de apostadores, com um longo tempo de estrada e muito conhecimento, apostadores que estão chegando agora, mas a gente vai destrinchar um pouco os números e poder falar de alguns valores aqui dentro. Uma outra coisa a se considerar é que no mundo das apostas a gente pode considerar como pagamento ou como salário, vamos dizer assim, de um apostador esportivo, os rendimentos que ele pode ter como criador de conteúdo. Então ele pode monetizar os seus vídeos, por exemplo, no YouTube. Ele pode ser um tipster e ter um grupo próprio que ele vende as suas entradas, as suas apostas, né, os seus sinais, para que outras pessoas ganhem dinheiro com ele. Ele pode ser um tipster de uma broker, de um sindicato, que são grupos especializados ali que vão investir o dinheiro, um dinheiro mais alto, seja um dinheiro
investidores que são captados e aí o lucro é dividido, ou se for um sindicato, o sindicato pode pagar mensalmente esse tipster, enfim. Existem uma série de modos de se trabalhar, de se ganhar dinheiro com as apostas esportivas. Esse apostador pode ser um cara que tem um grande conhecimento e montou um curso para ensinar outras pessoas, montou uma mentoria para ajudar outras pessoas, para ensinar as pessoas o caminho das pedras aí nas apostas. Então existem muitas formas de se ganhar dinheiro além de propriamente apostando. Mas hoje a gente vai resumir aqui a nossa conversa nos resultados das apostas. Então, no quanto é um número que a gente consegue levantar aqui, falando especificamente do valor investido em apostas. E aí a gente também tem que filtrar um pouco mais, só falando de apostadores, porque a gente tem vários cenários. A gente tem aquele cara que está chegando agora e que não tem gestão de banca, que está dando all-in ou que está apostando meia banca ali, e enquanto ele tiver alguma sorte ele vai jogar os números dele lá para cima, só que a chance dele zerar a banca dele vai ser enorme. Então a gente não vai falar também desses apostadores mais recreativos ou muito no início, porque sem uma gestão de banca a gente não tem como considerar uma renda, até porque isso vai variar demais. Num mês o cara pode triplicar a banca e depois no dia seguinte ele pode zerar a banca, ele pode quebrar a banca e ficar com zero. Então não dá para a gente colocar um parâmetro nesse tipo de apostador. A gente também tem muito a questão também de apostadores que sim estão, a gente pode considerar como profissionais, mas que trabalham em mercados mais alternativos, por exemplo, mercado de cartão, mercado em outros esportes, como pontos no basquete, quantos pontos o jogador X vai fazer, no tênis, quantos games o jogador vai ganhar no jogo, mas apostas muitas vezes em casas que limitam o apostador, então esse ganho ele vai ser temporário, a não ser que seja um esquema muito profissional de compra de outras contas, e aí a gente começa a entrar numa seara do que é legal ou que não é, porque o cara vai ter que usar CPF de outras pessoas, enfim. Também vamos eliminar esse tipo de apostador. O que eu vou conversar com vocês aqui é muito mais na questão dos apostadores profissionais no futebol, trabalhando em trade esportivo propriamente dito, onde a gente trabalha em casas profissionais que não limitam o apostador. Então você tendo um lucro consistente, você consegue se manter desde que os seus métodos continuem lucrativos, você consegue se manter ativo dentro das casas de apostas, dentro das exchanges que não vão te limitar e que você consegue vislumbrar um futuro a mais longo prazo aí, sendo lucrativo e continuar trabalhando sem ser limitado nessas casas. Então, resumindo tudo, a gente vai falar dos apostadores, preferencialmente nas exchanges, e aí trabalhando, seja handicap asiático, seja trabalhando em over goals, em under goals, dentro do jogo, trabalhando no live ou até em pré-live, mas dentro de uma casa que não te limita, dentro de uma exchange, por exemplo. E aí a gente vai falar o seguinte: quando você tem uma banca menor, você tem mais possibilidades, praticamente todo jogo aceita a sua entrada, então você vai propor ali um valor de 40, 50 reais, que é a sua stake, você não vai ter praticamente nunca
um mercado que não aceite esse valor de dinheiro entrando no mercado. Quando você começa a aumentar a sua banca e, consequentemente, a sua stake, você já começa a ter uma certa limitação de campeonatos muito pequenos ou meio do submundo, como a gente diz, de países periféricos ou campeonatos menores, nem sempre vão ter um volume de dinheiro ali que aceite a sua stake. Então você vai tentar colocar a sua stake um pouco maior aí dentro do mercado e você não vai conseguir fazer o dinheiro entrar ali para efetuar a sua aposta. Então a gente vai falar de apostadores profissionais, aqueles caras que já têm uma banca bem formada, aquele cara que trabalha com métodos comprovadamente lucrativos, o cara que já está experimentado no mercado e que sabe o que está fazendo ali dentro. Então, isso vai acontecer depois que o cara tem algum chão, depois que o cara já sofreu um pouco aqui dentro, até lapidar seus métodos, até conhecer bem os mercados. Aí a gente pode estar falando de 1 ano, 2, 3, caras com esse tempo para mais de mercado. E uma banca já mais considerável que ele consiga capitalizar uma grana mensal, uma porcentagem mensal dessa banca para ajudar nas contas do mês ou mesmo para bancar as contas do mês. E aí o quanto que é um bom rendimento, o quanto esse cara pode fazer de porcentagem da sua banca que é considerado um valor bacana. Então, vamos começar falando desse resultado que a gente teve lá no Projeto Mais EV. 25% sobre a banca. Cara, isso é um resultado que a gente pode classificar como espetacular. Não é menos que isso. É um resultado que, se o cara consegue ser consistente com uma porcentagem mensal de 25% sobre a sua banca, ele é um cara, um profissional da mais alto gabarito e ele até a gente pode dizer que ele contou com um pouco de sorte até, cara. Porque tô falando de grandes bancas, grandes entradas, tá? Porque isso é um resultado atípico, vamos dizer. É um resultado muitíssimo bom. O que é considerado um resultado normal? Cara, entre 5 e 10% da banca é um resultado muito bom. Grandes profissionais do trade esportivo, gente com muita experiência, quando faz entre 5 e 10% da sua banca no mês, consideram que tiveram um ótimo mês de trabalho. A gente está falando bancas grandes, 100 mil, 200 mil reais, 500 mil reais. Imagina uma banca de 500 mil reais, o cara conseguindo fazer 10% da sua banca. 50 mil reais no bolso. Só que, por outro lado, você tem que ter noção do que é esse número. Vamos dizer que você queira começar a viver do trade esportivo. A pressa vai ser uma grande inimiga. Por quê? Se você ainda não tem pleno conhecimento do mercado, pleno conhecimento dos seus métodos, não sabe exatamente o que os seus métodos podem te trazer de retorno, e você tiver uma banca alta para começar, você tende a perder muito dinheiro. Então, o que é indicado é, se você ainda está engatinhando, não tem pleno conhecimento do mercado, do seu método, use pouquinho dinheiro. E aí você vai adquirindo esse conhecimento e vai aumentando sua banca com o tempo. Então, se o cara chega aqui e ele quer ganhar 3 mil, 5 mil, 10 mil por mês, ele não vai conseguir no começo. Ele vai ou perder muita grana, se ele já começar com uma banca alta, ou ele vai ter que começar muito devagar, muito aos poucos, com pouco dinheiro, até se estabilizar, até conhecer muito bem, e ele não vai conseguir ter esse rendimento. Então, para se viver do mercado esportivo,
ou você vai aumentando sua banca pouco a pouco. Se você tem, e aí você tem que ter uma reserva extra ou uma renda principal que te garanta mês a mês. E aí, quando você tiver conhecimento e banca alta, você trabalhando entre esses 5, vamos fixar aqui em 10% por mês. Se o cara quer fazer 5 mil no mês, ele precisa ter uma banca de 50 mil. Não é uma banca simples e fácil de se construir ou um dinheiro que você possa arriscar sem entrar em desespero caso você tenha um mês péssimo, vamos dizer. Então, coloque o pé no chão, principalmente esse pessoal que o Léo relatou no áudio aí, que reclamou de 25% de rendimento. Me fala um rendimento, um lugar onde você consiga colocar o seu dinheiro para render. Coisas lícitas, tá? A gente não está falando aqui de nada criminoso, de nada ilícito. Então, uma instituição financeira que te dê um retorno de 25% no mês. Cara, é praticamente impossível. Talvez algum investimento em criptomoeda, mas com um risco enorme. Poucas criptos vão te trazer esse retorno e você tem que acertar em cheio naquela. Alguma vai te trazer esse retorno, outra vai te levar um dinheiro significativo. Então, assim, para se ter um lucro de 25% do seu capital no mês de forma lícita, é algo extremamente difícil de se encontrar e de se conseguir. 10% ao mês já é muito complicado numa instituição financeira. Você não tem um rendimento desse. A não ser o cara que tenha muito conhecimento em ações, vamos dizer, e pode ter isso no mês, em criptomoeda, mas depois de muito estudo, depois de saber muito bem o que está fazendo. E dentro dos investimentos esportivos, também depois de muito estudo, depois de saber o que está fazendo, isso é possível manter uma constância. Então, um mês você vai ganhar 25, igual foi o projeto Mais EV esse mês. No mês seguinte você vai ganhar só 5, no outro você vai zerar, mas ao final de um ano, quando você for fazer a média entre os meses lá, você pode ter tido esses 10% de média nos 12 meses. Isso é perfeitamente possível. Então, você vai ter, se você quer um rendimento de 5 mil reais, você vai ter que ter uma banca de 50. Se você precisa de um rendimento de 10 mil reais por mês, você vai ter que ter uma banca de 100 mil reais. E sabendo que um mês vai ser melhor que o outro, mas na média dos meses você pode fazer esse valor. Então, quem está com a ilusão de que vai chegar e vai ficar rico dentro do mundo das apostas esportivas, cara, pé no chão. Isso aqui não é loteria. Se você veio com a ideia que você tinha lá da loteria esportiva, das apostas em Mega Sena, de que você acerta um monte de jogo e ganha uma bolada, enfia no bolso e tá com a vida resolvida, se você tem a ideia de que isso vai acontecer sempre, eu lamento te informar que não é assim que funciona. Então, aqui você faz muitas apostas, tem muitos greens, tem muitos reds e no balanço final você busca ser lucrativo. Ah, esse mês eu consegui 2% só. Beleza, não perdeu dinheiro, ainda ganhou um pouquinho. Você já está num grupo bem reduzido de pessoas. A grande maioria perde. Então, aplique-se em estudos, em conhecimento, para você primeiro não perder, ganhar pouquinho, depois vai aperfeiçoando seus métodos, ganhando cada vez mais. Se você chegar nesse número entre 5% e 10% por mês, considere-se como um excelente profissional dentro do mundo das apostas esportivas. Então, para chegar nesse número, você precisa de ter paciência, estudo, gestão de banca, se cercar de pessoas que sabem o que estão fazendo, que conhecem muito bem o mercado para te dar dicas e você não precisar ficar perdendo dinheiro para chegar num método bacana. Então, pezinho no chão, muita calma nessa hora,
Os investimentos esportivos não são uma mina de ouro onde todo mundo vai sair rico. Muito pelo contrário, muita gente vai perder dinheiro aqui dentro e os que são pacientes, os que vão passo a passo, vão conseguir construir a sua vida aqui dentro e ter lucros de forma consistente e tirar uma renda ou fazer sua renda principal dentro do mundo das apostas esportivas. Beleza, galera? Esse era o recado de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem interesse no mundo das apostas esportivas, dos investimentos esportivos, se inscreva aqui no canal do Clube Tips, deixa o seu like pra gente aí. O seu like é muito importante, ele é o pagamento pela nossa dedicação de tempo aqui, pelos estudos que a gente faz, por tudo que a gente passa de forma gratuita para você ser um apostador melhor aqui. Beleza, galera? Por hoje é isso. Clube Tips, somos poucos, mas somos bons.